Bem, negócio na pauta também é um oferecimento do Guaraná Geneve e do energético Team Power. Segundo um relatório da Bloomberg, a previsão é que em 2030 o número de veículos elétricos chegue a 116 milhões de unidades, ou seja, 30% das vendas mundiais de veículos. Em termos absolutos, a China continua sendo o maior mercado mundial de veículos elétricos, com 2,3 milhões de carros elétricos em uso, quase a metade da frota mundial. E isso tem um impacto enorme na questão ambiental, com menos emissões de gases na atmosfera. Bem, aí a gente estava conversando aqui sobre o que está acontecendo, esse mercado que já tá em ebulição, né? Esse assunto virou da moda, os condomínios residenciais já estão vendo como se preparar em termos de instalações elétricas para isso, né? Principalmente os grandes condomínios, o que fazer? Todo mundo colocando uma wallbox, imagina de noite como é que vai ser a carga, né? Estamos preparados para isso? Acho que a Equatorial está já olhando esse problema também. Mas enfim, tem esses dados da Bloomberg, né, que são dados interessantes, que pode ser conservador ou pode ser muito otimista, mas é um número, né? E o que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos, pessoal? E aí, meu amigo, quer começar? Vamos dar uma de mãe de Ná agora. Assim, a gente olha, analisando uma projeção do mercado, porque a gente está falando muito em termos comerciais, né? Mas também precisamos enxergar os termos ambientais. A gente vê grandes impactos, a gente está vendo o Oceano Pacífico aumentando as temperaturas, a gente está vendo o Brasil sofrendo extremas secas e grandes chuvas, né? Isso tudo tem um conjunto de coisas, né? A gente vê a BioID em agosto, último relatório, deixando de emitir 35 bilhões de CO2, é muita coisa. Então, assim, isso faz com que a gente se torne presente a esse assunto. Mobilidade elétrica é mais um dos pontos que se tem a se trabalhar, né? Então, assim, o que eu entendo é que é um caminho sem volta pela necessidade. Agora, vão ter várias frentes trabalhar em conjunto. Um exemplo, a BioID vem desenvolvendo tecnologia, vem desenvolvendo carros cada vez mais eficientes, a Equatorial precisa trabalhar nessa parte de infraestrutura, você vem nos ajudando, acelerando informação, que hoje um dos principais fatores limitantes é a informação. Hoje o cliente BioID, eu costumo dizer que é um dos clientes mais preparados do mercado. Por quê? Porque eles saíram da manada. Ele não é aquele cliente que compra porque o vizinho comprou, porque o irmão tem, não. Ele se debruça sobre informações, ele estuda. Então, quando a gente conversa... quanto mais informação chega para ele, mais se sente seguro em fazer essa mudança. Agora, tem um dado interessante, Del, é que, por exemplo, a gente está falando que a nossa matriz energética elétrica, ela é bastante limpa, né? Ela tem aí praticamente 90% de renováveis na formação, na geração de energia elétrica, mas a nossa matriz energética como um todo, 40% ainda é de hidrocarbonetos por causa do transporte. Mas é o consumo de gasolina e diesel no Brasil, tanto que o Brasil está importando gasolina e diesel porque nem consegue ter capacidade de refino para isso. Então, é um trabalho que tem que ser feito, de eletrificação de frota, né? E aí os municípios também têm que pensar nisso, né? De frotas de transporte público. E evidentemente todo mercado para começar tem que ter um incentivo fiscal, né? Tem que ter um benefício, por mais que os concorrentes fiquem se debatendo aí, não há como fazer isso diferente, né? Mas assim, eu estava comentando aqui, Bruno, essa questão assim, à medida que vai acelerando isso, você começa a criar um outro tipo de problema bom, né? Grandes condomínios em que essa frota começa a ser mudada para veículos elétricos. O que a Equatorial tem pensado nisso, dessa questão do carregamento simultâneo de vários veículos ao mesmo tempo? Acha que vai ter algum problema dentro dos condomínios ou em rede? O que vocês têm pensado nisso? Bom, pelo padrão que se tem, que eu tenho visto de expansão dos condomínios, né, o uso do carregamento elétrico, ele tem sido, a rede tem suportado muito bem, mesmo porque os condomínios eles não estão instalando carregadores rápidos, né? São carregadores normais, exatamente, onde você deixa o carro ali na sua vaga, né? E ele fica carregando por 8 a 12 horas ali,
e aquele consumo daquela energia é dividido na taxa dos condomínios. Isso é o que eu tenho visto no Mas do ponto de mercado. vista da rede, esse é um raciocínio bem claro, né? A É. rede, ela suportaria, mas é internamente dentro dos condomínios, que são condomínios mais antigos, que não foram preparados para isso, porque os novos já estão fazendo isso, já estão colocando Sim. carregadores, né? E como é que você vê isso? Estou falando de grandes condomínios, né? Não condomínios com poucos moradores, né? Grandes condomínios aí com 2, 3 mil pessoas, que isso até que em São Luís nós já temos condomínios dessa magnitude. Geralmente quando um condomínio ele vai aumentar o consumo, né? Qualquer empresa ou condomínio, ele notifica a Equatorial, né? De que vai ter ali aumento de carga, né? E aí a nossa equipe faz todo um estudo ali de planejamento e revisão da carga daquela região. Então, isso é uma rotina que vem acontecendo Mas com a essa gente. questão do carro elétrico... Assim como entra a geração distribuída também, né? Sim, Muitos sim, geradores, microgeradores Sim, que sim. estão ingressando na rede. Mas né? me parece que essa questão do crescimento do carro elétrico, principalmente em condomínios, não sei se o Del já tem alguma coisa pensada sobre isso, é mais ou menos como botar um sapo em água fervendo, né? Quer dizer, no início ele vai achar que está tudo bem, né? Quando ele espantar, ele já está morto, porque já aqueceu. Essa informação ela é bem legal, porque assim, a praticidade de instalar um wallbox, que é um aparelho monofásico, que liga em 220, né? Mas não é só instalar um wallbox. Hoje, quando o cliente BYD adquire o carro, a gente direciona ele para uma central, a central envia um homologado para fazer um estudo da infra do prédio ou da casa, né? Porque tem que ver a dimensão do cabeamento, da bitola do fio, se vai esquentar. Afinal, é um aparelho que vai passar, mesmo que a 7 kWh, ele vai passar ali 6 horas e meia, 4 horas, e assim, de repente tem vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. A gente já teve clientes que a orientação técnica foi trocar uma boa parte da fiação. O cliente, por segurança, fez. Então é importante esse tipo de informação, porque assim, é um cuidado que você tem que ter. Afinal, a gente está usando um aparelho, um equipamento elétrico, né, algo novo que não foi dimensionado. Às vezes no projeto original foi para uma geladeira, 2 TVs no quarto, 3 Até porque assim, acho que em residência unifamiliar isso não teria maior problema. Agora em residência multifamiliar já começa a ter um acúmulo. Se você for pegar isso assim, é claro que tem as empresas, tem empresas já pensando em colocar em eletropostos internamente, empresas grandes. Aí você tem que pensar em redimensionar tudo. Mas enfim, e como você vê essa questão? Você acha que com o futuro isso vai realmente gerar um problema mais internamente para os condomínios do que para a rede da Equatorial? Como o colega falou aqui da BYD, é um caminho sem volta, né? A gente vai ter que a rede, né, o nosso grid como um todo, ele vai ter que passar por uma mudança, vai ter que ficar mais robusto a nossa matriz elétrica, né? Mas internamente esse problema, na minha visão, ele afeta mais os condomínios, porque se trata do conceito de instalação interna, né? Então o condomínio ele tem, se ele vai querer colocar ali carregadores nos estacionamentos, né? Nos pontos de recarga, ele vai ter, como o colega falou, que rever a sua instalação interna, rever o padrão de utilização dos cabos. Tudo isso é importante para evitar, né, um acidente, até mesmo, né, eu acho que tem inclusive liberação, né, tem que pedir liberação também dos órgãos cabíveis para olhar ali toda a instalação e autorizar, né. Isso é uma obra, né, interna. Assim como a gente tem o cuidado quando a gente entrega um posto elétrico da Equatorial, a gente tem todo esse cuidado no padrão elétrico, construção, todo o cuidado para que o bem mais importante para a gente na Equatorial é a vida. Então, não pode haver nenhum tipo de risco ali para o cliente. A informação que a gente teve é que alguns condomínios, né, os condomínios de maior porte, eles já estão exigindo que a instalação tenha a supervisão de um eletricista e que haja uma anotação de responsabilidade técnica, tanto de
para instalação quanto para projeto de um engenheiro. Porque no início do movimento era muito eletricista, né, fazendo essa instalação e que de cabeça dimensionava, é o cabo tal, vamos fazer assim, assim, assim. E evidentemente, quando você começa a crescer uma carga dessa, você pode gerar sobrecarga e, na pior das hipóteses, Deus nos livre, né, um incêndio mesmo, né, por sobrecarga. Mas alguns já estão tomando isso. A própria ABNT já soltou uma norma sobre instalação, né, de carregadores de carro elétrico, né, seja o wallbox ou não, porque tem alguns que não usam wallbox, né, é tomada simples, né? Correto, a gente tem carregadores que utilizam... Wallbox, só para quem está nos ouvindo aqui, é uma caixinha que vem junto com o carro e que você coloca na parede da sua casa ou na garagem do condomínio, e lá você faz a conexão de um carregador com o seu próprio carro para carregar a bateria. Desculpa, Del. E tem as soluções dos carregadores portáteis, né? Os carregadores portáteis, eles são em tomadas de 20 amperes, 3 pinos normais, igual o notebook, que pode ser colocado em qualquer tomada convencional. Essa colocação que você fez da informação é importante. A gente colocou, por iniciativa própria, no Península Way, 5 carregadores lá, por iniciativa própria, para romper a barreira da informação. A gente colocou, instalou, mostrou. É o que? Um condomínio? Um condomínio, tá? Até mesmo para eles entenderem como é o processo hoje. Ele já tem um processo desenhado, tem vários clientes nossos que já utilizam. E realmente é o que você colocou, é a informação. Tendo a informação, o caminho fica muito mais tranquilo, porque é igual abastecer um carro. Qual a orientação de abastecer um carro no posto de gasolina? Desliga o carro. Então, para tudo tem uma medida de segurança, né? A gente, para cumprir, precisa conhecer. Quando conhece, fica mais fácil. Bem, a gente está falando aqui de todo esse movimento, né? Mas eu acho que tem outra vantagem do carro elétrico, que é um carro muito mais silencioso. Isso. Um carro que praticamente não tem barulho, porque não é um motor a combustão, quer dizer, não tem explosão interna, é só um motor elétrico rodando ali. E isso, na verdade, os primórdios do carro elétrico no mundo, você ainda tinha essa dúvida se ia ser motores elétricos ou seria motor a combustão, né? Até que os alemães entraram com uma tecnologia de gasolina e derrubaram tudo e ficou muito mais barato. Pessoal, eu queria agradecer aqui a vocês. Infelizmente o nosso programa terminou, passa rápido, apesar são 40 e tantos minutos, mas a gente conversando aqui passa rápido. É verdade. Bom, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite. Agradeço a Equatorial a gentileza de liberar você para vir aqui conversar conosco. Del, obrigado também lá ao pessoal do Grupo Original, que está com o BID. Vamos ver se até a próxima semana eu consigo fazer um test drive lá. Espero lá, Arthur. Prazer enorme participar do programa. Vamos ver se eu consigo aí até sexta-feira fazer isso. Ver se coloco mais imagens aí do carro elétrico. Não estou fazendo propaganda não, porque eles não são anunciantes nossos. Bem, a dia é parceiro nosso. O Equatorial é. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão e Indústrias Psyll. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau.